Livro de Ezequiel, capítulo 3, e o verso 18. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Mas se tu avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Deus jamais vai colocar de frente a frente, em carne e osso, e dizer para você: faça isso e aquilo, ou não faça isso e aquilo. Não. Ele usa, aqui está, eu te dei por atalaia da casa de Israel. A casa de Israel pode ser no planeta inteiro, onde quer que esteja a humanidade, porque Deus não faz exceção de pessoas. Para ele pode ser qualquer nação. Para Deus todos são almas que o Senhor ama. Então ele coloca os seus filhos como atalaia, como mensageiro dele, para explicar a palavra de Deus. E é isso que estamos fazendo. Não estamos pregando um título de uma igreja, não. Estamos anunciando a palavra do Senhor e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o castigo virá sem piedade. Então, cabe a nós arrepender enquanto é tempo. Eu falei agora há pouco, no outro vídeo, eu falei sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Na igreja, a primeira foi na igreja de Éfeso. Volta ao primeiro amor. Apocalipse 2, do verso 1 ao 7. Desculpa. Na igreja de Esmirna, não temas, sê fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 8 ao 11, você pode conferir na tua Bíblia aí. A igreja de Pérgamo, reprovação divina, convite ao arrependimento. Apocalipse 2, verso 12 ao 17. Na igreja de Tiatira, diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, mas tenho, porém, contra ti. Apocalipse 2, verso 18 ao 29. Na igreja de Sardes, a aparência de que está vivo, mas está morto. Sê vigilante. Apocalipse 3, verso 1 ao 6. A igreja de Filadélfia, onisciência de Cristo, porta aberta e recompensa pela perseverança. Apocalipse 3, do verso 7 ao 13. Laodiceia, a igreja de Laodiceia, ser morno não agrada a Deus, nem o alto engano, pensar ser rico sendo miserável. Apocalipse 3, verso 14 ao 22.
Amigo, tudo tem o seu tempo. Deus está requerendo de nós um reconcílio total a Deus, de mim e de você também. É necessário que nós reconciliamos as nossas vidas a Deus, pedir perdão a Deus e abandonar as nossas imundícias. Agora eu vou mostrar para vocês sobre as 7 pragas que está escrito no livro de Apocalipse. Então, eu vou mostrar para vocês todo detalhadamente, porque são 7 pragas que virá para castigar as nações. Isso está relacionado a um termo, a um período que se chama a Grande Tribulação. O apóstolo João foi um dos últimos apóstolos a ser morto pela igreja de Roma. Então ele foi levado para a ilha de Patmos, uma ilha deserta que só tinha feras e cobras venenosas, para ser morto lá. Então Deus mostrou para ele, trouxe o presente, o futuro para o presente, porque Deus tem esse poder, e mostrou para ele em visão. Quando Deus disse, João, sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que em breve vai acontecer. Então diz assim, e vi um grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. Apocalipse 15 e o verso 1. Aí continuando, e ouvia vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Está escrito em Apocalipse, capítulo 16, o verso 1 ao 4. Continuando ainda, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse 16, o verso 8 ao 11. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Qual foi este tão grande terremoto? E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam,
E sobre os montes caiu do céu uma grande saraivada de pedras, do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse 16, verso 16 ao 21. Esse peso de 1 talento é equivalente a 25 quilos, cada pedra, cair nos homens. E diz a Bíblia mais na frente que eles desejarão a morte e a morte fugirá deles, por causa do castigo tão grande que virá da parte de Deus, por causa de quê? Dos pecados da humanidade. E Deus convida para que você arrependa, para que as nações se arrependam, porque o castigo virá. Não tem como, o que Deus faz, você não pode mudar nada. Aqui você está vendo o globo da Terra e as 7 pragas que está escrito. Aqui a 4ª praga que vai começar, eu vou mostrar para você detalhado. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: feito está, ou está feito. E aí eu paro por aí. Então a 7ª taça é derramada, o 7º anjo, o 7º flagelo, ou a 7ª praga. Então a 7ª taça é derramada, o 7º anjo, o 7º flagelo, ou a 7ª praga. E de repente sai uma voz do santuário dizendo assim: feito está. Esse é um termo importante e muito usado no Antigo Testamento, que se refere à conclusão de um evento ou de uma construção. Feito está, está acabado. Deus dizendo lá no céu que o que ele tinha que fazer pela terra, ele fez. Ele tentou salvar, Deus ele foi dizendo, atrás das pessoas, o que ele tinha que fazer, ele fez. Alertou. Coração. Mas quando a 7ª praga finalmente chegar, Deus dirá assim: olha, da minha parte, eu fiz o possível para salvar o ser humano. Quem não quis foi por escolha própria. Esse é o primeiro ponto que nós vemos então com relação à 7ª praga. Eu vou continuar lendo com você. Vamos desde o início do texto aqui. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras, olha que interessante, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Aí chega a grande questão, e a pergunta de muitas pessoas, quem sabe você que está em casa aí. Aí está o tamanho das pedras, 35 quilos, ele disse aqui, cada pedra cair na cabeça das pessoas. Imagina você cair uma pedra de 1 quilo na sua cabeça. É morte instantânea, depende da altura. E vinda do céu, pedra de 35 quilos. Mas a Bíblia diz que os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. Terrível, né? Muito terrível. Mas Deus não quer isso para você. Deus disse: arrependei-vos. Saia os ministros, saia a noiva, saia o noivo da sua recâmara, a criança de peito, ajoelha e chora perante Deus e clame a Ele. Quem sabe haverá uma esperança. Amigos, quando o homem humilha perante Deus, Deus amolece o coração dele. Sim, amolece.
Estava destinado para Deus destruir a cidade de Nínive. A cidade de Nínive é Istambul nos dias de hoje, a capital da Turquia. E Deus mandou Jonas ir lá pregar o evangelho, dizer para eles: arrependei-vos, porque se vocês não arrepender, dentro de 40 dias Deus vai subverter esta cidade. Está escrito no livro do mesmo profeta Jonas. Você pode ler e conferir. E quando isto, Jonas saiu de rua em rua, aclamando o nome do Senhor e falando para eles: se vocês não arrepender, esta cidade vai ser destruída, vai acabar com vocês. Isto chegou aos ouvidos do rei da cidade, e ele proclamou um jejum de 3 dias e 3 noites. Ninguém comeu e nem bebeu água durante os 3 dias e 3 noites. Ele tira as vestes reais e senta-se e veste de pano de saco, que era a roupa mais humilhante da época, e senta-se na cinza e aclama a Deus por misericórdia. E Deus resolveu, não destruiu a cidade de Nínive. Então Deus ainda falou para Jonas: você viu, Jonas, que eles arrependeram na minha presença? Eu não vou destruir mais a cidade de Nínive. Portanto, eles arrependeram. Então, amigos, Deus disse: arrependei-vos, no livro do profeta Joel, que é um dos profetas também que fala aqui. Eu vou ler o trecho para você ouvir. Aqueles que escolheram rejeitar a Deus, eles... Você viu aí. Então, é incrível, porque o aviso de Deus tem dado aviso para a humanidade. Quando você deve ter visto falar na passagem do rico e Lázaro, uma parábola de Cristo, de Jesus, quando estava no mundo. Então, quando Lázaro estava lá, cheio de chagas, e desejava comer as migalhas da mesa do rico, e o rico não deixava. Um dia Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. A Bíblia descreve o seio de Abraão. É o paraíso de Deus. E o rico morreu também e foi sepultado. E o rico foi para o inferno. E no Hades, ergueu os olhos e viu Lázaro no paraíso. E disse: pai Abraão, manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Deus disse: não, filho. Você na terra recebesse os teus bens, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Ele insinuou: não, pai, mas então manda alguém na casa de meu pai avisar a minha família, para que eles dê bom testemunho, para que não venha para esse lugar de tormento. Deus disse para ele: olha, lá tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Quem são Moisés e os profetas? Amigos, hoje o povo está pregando, são o Moisés e os profetas de antigamente, porque Moisés morreu, mas deixou alguém no lugar dele. Nós estamos representando a pessoa de Cristo, anunciando a palavra dele, a doutrina dele, o ensinamento dele, para que tirar você do abismo, tirar você para que você não vá para o lugar de tormento como foi o rico. Eu vou ler lá no livro de Joel para você. No livro de Joel, capítulo 2, está escrito: tocai a trombeta em Sião
e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Continuando no versículo 2: dia de trevas e de escuridão, dia de densas nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, polvo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. No mesmo capítulo, e o verso 12 de Joel, capítulo 2, está escrito assim: rasgai o vosso coração. Não, o verso 12. Assim diz, ainda assim diz, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e de grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai a assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, e ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento, chorem os ministros, os sacerdotes, do Senhor entre o alpendre e o altar, e diga: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu do seu povo. Está aí a palavra do Senhor. Arrependei-vos dos seus pecados, consertai os seus caminhos, arrepende-te perante o teu Deus, para que tu não sejas mais um dos que vai para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, conforme está escrito aqui, que lá é eternamente, e haverá choro e ranger de dentes. Amigo, se você gosta da palavra, se você quiser clicar em gostei, todo dia a gente está postando vídeo aqui, porque as igrejas estão fechadas. Tanto igrejas evangélicas, igreja católica, igreja adventista, todas estão fechadas, porque o diabo fechou a porta das igrejas. Isso foi uma pandemia maligna que saiu do inferno, nuvens de demônios, para fazer isso. Sabe por quê? Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, e o verso 12. O diabo desceu até vós, porque ele sabe, para vir fazer grandes malignidades, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele quer levar o maior número possível que ele puder, levar para a perdição eterna. Mas Deus quer desfazer as obras do diabo. Você, leia a Bíblia, converta-se ao Senhor, peça perdão dos seus pecados, conserta perante Deus.
e o Senhor compadecerá de ti. É os meus votos que você aceite o convite de Deus para arrepender. Fiquem com Deus. Se você quiser clicar em gostei, está à sua disposição. Eu não estou fazendo para crescer canal, não. O que eu recebi do Senhor é o que eu também estou ensinando. Eu recebi de graça e estou ensinando de graça também, para a sua salvação, tá bom? Fica com Deus.